Então, irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre o tema orar sempre, esmorecer nunca. Teve um filme famoso, né? Tipo, lutar sempre, esmorecer jamais, render-se jamais. Mas o próprio texto bíblico dá algo parecido com isso. No verso 1 diz que devemos orar sempre e nunca esmorecer. Então, o título dessa noite da nossa prédica é orar sempre, esmorecer jamais. Talvez o autor do filme lá, o escritor, tenha lido esse texto se inspirado nessa frase. Vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém, igreja? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos mais uma vez. Pai de amor, diante da Tua palavra, meu coração se aquieta, minha mente está voltada para Ti. Pai, meu corpo, alguns momentos estremece pelo poder da Tua palavra, em reverência ao Senhor. Na incumbência, ó Pai, de falar o que o Senhor tem para a vida da Tua igreja e para a minha vida também. Nos ensina a orar, nos ensina a Te temer, nos ensina a perseverar. É o que nós Te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa noite é oração. Você fala: pastor, mas a gente sabe orar. E eu vou te falar: errado, não sabe. Porque a própria palavra diz que nós não sabemos orar da maneira certa. Às vezes oramos hipocritamente, arrogantemente. Às vezes oramos sem crer, sem fé. Oramos burocraticamente. Eu às vezes uso essa palavra assim, de praxe, rotina. Ora aí, irmão. O irmão ora porque mandou. Ou você ora lá na tua casa pelo almoço, mas você ora assim: ó Senhor, obrigado pelo alimento, esse negócio aqui, amém, é o que tem para hoje. Talvez é uma oração. A gente, uma vez, quando eu estava ainda no seminário, a gente brincava. Seminarista é um povo brincalhão. E uma vez eu escutei uma historinha que o cara colocou um bilhetinho assim na parede, perto da mesa da cozinha: Senhor, a mesma de ontem, amém. Ele nem orava mais, a oração estava escrita na parede. Ele apontava assim: não, Senhor, a mesma de ontem, amém. Já não é mais uma oração, né? Isso não é do coração. O que é a palavra oração? Uma conversa com Deus, como você está ouvindo, falando comigo, conversando com um irmão no banco ao lado. Mas a oração diante de Deus, o que Deus quer é coração quebrantado, coração humilde, um cristão com fé, que crê no Deus que ouve a sua oração.
E esse texto mostra muitas coisas, mas algumas características, e eu vou me ater a uma especificamente, que está mais notório nesse texto, que no verso 1 já dá o tema para nós. O tema e o assunto principal, a linha mestra desse trecho bíblico, já vem no verso 1, bem claro: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Clamar sempre, esmorecer jamais. Esse texto é desafiador para nós, porque a gente tem a tendência a desistir. Domingo passado falamos sobre a parábola das 10 virgens. E o que aconteceu com 5 delas? Na demora do noivo, elas cansaram, dormiram. Talvez tenha desacreditado que o noivo viria. O que passou na cabeça dessas 5 virgens nécias, imprudentes? Será que ele vem? Está demorando demais. Não vou me preparar. Tem muita gente que fala assim: estou orando e nada acontece. Está demorando demais. Eu acho que Deus já respondeu um não. Eu acho que a resposta de Deus, acho que a resposta de Deus já veio. Ou a resposta de Deus nunca vai vir. Muitas indagações, muitas incertezas, e para de clamar, para de orar. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Como tem sido sua vida de oração? O quanto ora? E se você ora? Nós presbiterianos somos criticados por muitos irmãos de outras igrejas, de povo que não é de oração. Somos criticados, mas isso também não quer dizer que seja verdade. Mas que nós temos que aprender com outros, sim, que oram muito mais que nós. Não que nós não oramos, mas que talvez tenhamos que aprender um pouco mais, principalmente na perseverança. Você tem algum pedido de oração? Algum motivo que Deus ainda não respondeu? Só levanta a mão para eu saber. Você tem algum pedido de oração? Eu já estou levantando a minha. Você tem algum pedido de oração que ainda Deus não respondeu? É mais de 6 meses? Mais de 6 meses? Mais de 1 ano? Continue em oração? Amém. Servo fiel. Continue em oração. Tem oração que a gente não sabe. E aí você vai fazer como as virgens nécias que vão desistir? Vão tirar, vão desprezar o óleo, jogar o óleo da lâmpada, vão desperdiçar, vão apagar as lâmpadas? Não, não é assim. Nós temos que permanecer. Deus nesse texto não é comparado com um juiz iníquo, porque Deus não é iníquo. Mas esse texto usa a figura de até mesmo uma pessoa ímpia é capaz de fazer o bem a uma pessoa. E o texto vem falando muito mais Deus. Então Deus não está sendo comparado nesse texto a um juiz iníquo. Deus é muito maior do que um juiz iníquo. Entende? Esse texto também usa a figura de uma viúva. E essa viúva, nesta parábola, se refere a mim e a você. Todos nós necessitados de uma intervenção divina. E quem não precisa? Você é poderoso em si mesmo? Que não depende em nada de Deus? Ah, tem gente que pensa assim. Eu não preciso de Deus. Eu tenho minhas riquezas. Eu tenho minha força, minha saúde. Eu tenho meu poder de influência. Eu consigo tudo o que eu quero. Eu não preciso de Deus. Muitos falam isso. Passa na rua e pergunta, que você vai encontrar vários.
Eu preciso de Deus. Você também? E como que a gente fica diante de Deus? Qual que é a nossa maior maneira de relação com Deus? Através da oração. A oração é o maior gesto e o maior momento, a maior expressão de comunicação com Deus. Quando nós oramos, a oração nos coloca diante dele, em qualquer lugar, em qualquer momento. Às vezes você não está diante da palavra, às vezes você não está com Bíblia. Há quanto tempo o povo não tinha Bíblia? A Bíblia na história do mundial, né? Veio o Antigo Testamento sendo escrito, o Novo Testamento. Você fala, pastor, então a Bíblia é antiga, desde o Velho Testamento. Jesus tinha a leitura dos profetas, mas isso não era acessível, era um rolo no templo. Quem tinha Bíblia na sua casa? Jamais. Só com a imprensa, com a escrita, anos e anos, longos anos depois. Mesmo na época da Reforma Protestante, a Bíblia não era assim na mão do povo. Até porque a igreja antiga, segurando a Bíblia apenas nos púlpitos, também segurava o poder de influência, de poder cultural, religioso. E o povo não tinha Bíblia na mão, como temos hoje. Então, e o povo mesmo não tendo Bíblia, tinha oração. Você não precisa da Bíblia escrita para estar diante de Deus. Deus se expressa a nós através da sua palavra, mas a oração, ela tem uma proximidade muito forte. E Deus está nos orientando através dessa palavra que quando nós oramos, a oração pode aparentar que não está tendo resposta. É complicado que olhamos o texto no verso de número 4. Essa mulher tinha um problema, tinha uma angústia, tinha uma tristeza, e levou até um juiz. Esse juiz, no verso diz, ele por algum tempo não a quis atender. Não sabemos por que não quis atender, mas não quis. Você pode dizer, Deus não ouve minha oração, Deus não respondeu a minha oração. E você faz como as virgens nécias, desiste da caminhada. Mas esse texto quer nos dizer totalmente o contrário. Irmãos, não desista. Devemos orar sempre e nunca esmorecer. Essa mulher clamou. E eu gosto muito da palavra clamor, clamar. Porque muitas vezes para nós orar pode ser essa oração burocrática que a gente muitas vezes faz. Mas quando eu vejo uma pessoa clamando, ela está expressando toda a sua dor, toda a sua urgência, toda a sua necessidade. E quando essa mulher vai diante desse homem, ela está clamando, ela está buscando, ela está insistindo. Senhor juiz, por favor. Não é mal educado falar assim com Deus. Deus, por favor, Senhor, ouve o meu clamor. Quantas vezes isso é lido nos Salmos? Senhor, atende a minha súplica, a minha oração. Senhor, parece que não está me ouvindo. Senhor não está acordado não para ouvir o meu clamor? Eu estou necessitado, estou aqui, e aí? Isso não é um insulto para Deus. Talvez você
erga sua voz. E também não acho que isso é mal educado diante de Deus, porque Deus sabe a dor que você está passando. Talvez a sua dor é tão grande que você nem consiga erguer a voz e nem clamar. Talvez você apenas chore, apenas está gemendo. Ai! Deus conhece os seus ais. E Deus um dia me deu uma frase que Deus ouve a oração das suas lágrimas. Porque para Deus uma lágrima é uma oração. Então temos como expressar essa dor diante de Deus e clamar e buscar, mesmo que Deus pareça demorar, Caio Fábio, no seu livreto A Demora de Deus, no final, a gente, lendo o livreto, que foi um sermão dele, e transformado em um livreto, conclui que Deus nunca tarda. Sua própria palavra, assim, Deus não falha, Deus não tarda. Mas quando Deus vem com uma resposta, essa resposta veio no tempo devido, propício, adequado, certo, exato, providencial de Deus. Deus não tarda. Mas o nosso coração fica angustiado nesse tempo. O que fazer enquanto a resposta não vem? Continuar orando, porque a própria oração nos consola. O fato de orar, estar diante de Deus, isso é muito bom. A oração nos consola, a oração nos conforta, e a oração também nos levará à vitória. Amém? Orar sempre, nunca esmorecer, nunca desistir, nunca cansar, manter a fé, manter a esperança. Porque talvez esse tempo, esse ato de Deus, possa nos conduzir a um tempo de arrependimento e tratamento. Muitas pessoas querem as respostas de Deus, mas não que Deus o mude, o transforme. Talvez a resposta não esteja numa manifestação poderosa e sobrenatural de Deus. Talvez a resposta do seu problema está na mudança do seu comportamento. Está em mudança dos seus próprios erros. Deus fala: eu não tenho nada a ver com isso. Você quer um milagre sobrenatural? Uma manifestação? Raios, trovões, anjos? Você quer o quê? Você tem que mudar a conduta, meu irmão. E a coisa vai mudar. E a vida vai mudar. Muitas vezes nós clamamos a Deus. E esse tempo de oração é um tempo para nós reconhecermos os nossos próprios erros, reconhecer as nossas falhas e pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. O tempo de espera também é tempo de arrependimento, tempo de perseverança. Continuar clamando, porque talvez realmente não seja um motivo de comportamento a ser transformado, mas então um pedido, um clamor pela intervenção divina. E você deve continuar orando. Esse texto de hoje quer nos ensinar que devemos orar sempre e nunca esmorecer. Essa mulher continuou a clamar. Essa mulher clamou tanto que o texto nos leva a duas palavras estranhas. Assim, depois disse consigo: bem que eu temo a Deus, no verso 4, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna. E no final do verso diz: por fim venha a molestar-me. Eu creio que quando você leu esse texto, falou: mas espera aí, essa mulher importunou, molestou, incomodou, chateou o juiz.
Será que eu não estou incomodando Deus? Deus não está chateado comigo, irritado com as minhas orações? Esse texto está dizendo que o juiz ficou chateado, irritado com aquela mulher. Ô mulherzinha, para com essa converseira, não aguento mal, ó, fala muito. Não é assim que Deus falaria para essa mulher? Fala muito. Essa mulher incomodou esse juiz, não aguentava mais essa pedinte lá. No texto fala isso para nós. Mas será que diante de Deus se irrita com você e comigo quando nós oramos? Diz o texto no verso 1: deve orar sempre e nunca esmorecer. E essa palavra não pode ser uma contradição. Por que essa parábola se compõe assim? No verso 1 diz para nunca parar de orar, nunca desistir. Mas diz que essa mulher importunou o juiz. Eu vou importunar a Deus? Eu vou ser desrespeitoso com Deus? Não, irmãos. Você nunca vai incomodar a Deus com as suas orações. Você nunca vai chatear a Deus com as suas orações. Mas essas palavras estão aqui para nos ensinar, não que Deus se chateia conosco, mas para dizer o quanto essa mulher persistiu, quanto essa mulher lutou, quanto essa mulher entregou o coração diante de Deus. Durante a caminhada ela não desistiu de colocar as suas orações no altar de Deus, e não foi colocar no altar estranho. Você deve continuar colocando, buscando no único Senhor Deus. Busque somente a Ele, não a outro lugar. Nós devemos buscar somente a Deus. Ninguém tira a paciência de Deus, ninguém incomoda Deus. A oração persistente faz mostrar para Deus o nosso coração devotado, o nosso coração desejoso, o nosso coração cheio de amor por Ele, o nosso coração prostrado diante dEle. Mostra o quanto você confia nele, o quanto você crê em Deus. Deus precisava de pedir para Abraão o sacrifício do seu filho Isaque? Para que Deus pediu isso? Isaque poderia falar: Deus, que coisa esquisita, o Senhor está louco pedindo um negócio desse? Mas Isaque fez. E na caminhada ele falou: eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que mostrar a Deus que eu estou com Ele. Não estou entendendo por que Ele me pediu isso, não sei, mas eu estou com Ele. Na caminhada tem um texto fabuloso: Pai, cadê o cordeiro? Essa palavra arrebenta comigo. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Meus irmãos, eu não sei o quanto você tem insistido com Deus. Alguns irmãos levantaram a mão que têm orado 6 meses, 1 ano ou mais, por algum motivo. E a palavra de Deus para essa noite é: esmorecer nunca. Orar sempre, esmorecer jamais. Devemos continuar orando assim como o povo clamou no Egito: Deus, livra-nos desta escravidão. Deus, estamos aqui, sofrendo açoites, trabalho forçado. E um dia Deus se lembrou e ouviu o clamor. O clamor. A gente também pode ver a mulher do fluxo de sangue, que no seu gesto foi até Deus, tocou nas vestes do Senhor. Pastor, mas isso não é oração. Eu disse que lágrima não é oração.
E buscar a Deus e tocar o seu manto também não é clamar a Deus, é um gesto, um clamor. Essa mulher não conseguia fazer outra coisa. Foi o máximo que ela conseguiu. Daniel orou ao Senhor durante 21 dias. Nós temos que orar até que a resposta venha. Pastor, mas se a resposta não vier e eu for antes? Tem gente que se preocupa com isso. Mas a palavra de Deus diz que a promessa de Deus vai se cumprir, mesmo que os seus olhos não vejam. Amém? Deus vai cumprir as suas promessas, mesmo que o teu e os meus olhos não vejam. Não importa se você vai ver ou não, Deus irá cumprir. Batei e abrir-se-vos-á. Orai sem cessar. Deus tem palavra para nós nessa noite, de que essa oração dos seus filhos, Ele vai ouvir. No final do texto, Ele apresenta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Seus irmãos, não há tempo demorado para Deus. Existe sempre um tempo próprio, há tempo para tudo. Pareça demorado em defendê-los. Deus não está demorando, tardando em defendê-lo, mas Deus está no tempo exato providenciando a sua resposta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas espera aí, está demorando ou é depressa? Deus virá imediatamente no tempo que Ele escolheu. No momento exato que Deus escolheu, Deus não tardará um único segundo. Deus vai cumprir imediatamente a sua promessa quando Ele decretar. Quando Deus der a ordem, ela será cumprida. Quando, pastor? O tempo é de Deus. Mas, irmãos, essa mulher orou, clamou. E o juiz, que não era servo de Deus, não queria nada com Deus, ele mudou a sua resposta. Mudou o seu entendimento. E eu creio que você pode mudar até mesmo algum plano de Deus. Deus pode mudar a palavra dele. Por que não? Deus mandou uma palavra: o rei vai morrer. Não, profeta, não, pede para Deus mais um pouquinho de tempo. Não, deixa eu morrer não. Clama, dá mais um tempo para mim, sim. O profeta foi embora. Deus, profeta, volta. Fala para o rei, mais 15 anos eu vou dar a ele. Deus muda. Jonas, aquele povo vai ser destruído. Prega que eu vou destruí-los. Jonas esperou no monte. Vão morrer, vão morrer. Ficou ali na torcida do contra. Vai morrer. Mas Deus trabalhou, o Espírito Santo trabalhou, aquele povo se converteu e Deus falou: não haverá destruição, haverá vitória, conversão para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus nessa noite é para que você continue servindo a Deus, continue persistindo no Senhor. Ah, Deus, Senhor, não ouve a minha oração, ouve. Deus ouve a tua oração, todos os dias, todos os instantes. É você que não está sabendo esperar, você não está sabendo persistir, você não está entendendo os propósitos de Deus. Verso
diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Amém? Deus fará justiça aos seus escolhidos. Você é do Senhor, Deus julga em seu favor. Continue, persevere, orar sempre, esmorecer jamais. Amém? Não podemos deixar de, nesse momento, nessa noite, em oração, orar e clamar pelos nossos pedidos. Ah, meus irmãos, enquanto Deus dava essa palavra a nós, eu fiquei pensando, é incoerente nós terminarmos essa palavra sem orarmos. Eu pelos meus pedidos, você pelos seus, e nós como igreja. Quero que você baixe sua cabeça agora.